Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, que a paz do Senhor Jesus possa encher o seu coração de regozijo nesta manhã de segunda-feira. Que Deus esteja contigo, seja bem-vindo à nossa Sala da Esperança, tá? Seja bem-vindo também aí à nossa família espiritual, nesta sala maravilhosa onde nós temos a alegria e o privilégio de todos os dias estudar a nossa lição, claro que através da Bíblia Sagrada. Esse guia de estudo que eu tenho na minha mão, que você tem também, que você estuda a sua lição, ela nos leva exatamente à Bíblia para entendermos, para compreendermos e para estudarmos a palavra de Deus. Quero orar com você e nós vamos estudar esta lição que é muito importante. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade que agora nós temos, Senhor Deus, de abrir a Tua Palavra, de ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos estas bênçãos. Amém. Na parte aqui, queridos, de segunda-feira da nossa lição, algo amaldiçoado no acampamento. Muito bem. Foi um grandioso momento da história de Israel, depois de 40 anos no deserto. Eles entraram na terra prometida por um milagre. Cruzaram em terra firme o rio Jordão em seu período de cheia. Essa travessia foi tão impressionante que derreteu o coração dos reis pagãos em Canaã e não tiveram a coragem para lutar. Então aqui a história, queridos, que nós temos em Josué capítulo 7. Nos capítulos anteriores nós podemos ver que Deus conduziu o povo de Israel por 40 anos, depois que ele tirou da terra do Egito, estava guiando ali em direção à terra prometida. O plano de Deus, querido, era estabelecer o seu povo, como uma nação, como um país, e ali eles fossem então governados pela Constituição divina, pela lei moral, pelos mandamentos de Deus, pelo qual Deus conduz, Deus, então, ele dirige, ele governa todo o universo. Tá? Esse era o plano de Deus. Foi recomendado que quando o povo entrasse na terra, propriamente começaria ali por Jericó. Jericó era uma cidade muito bem construída, uma cidade muito bem protegida, com muralhas fortíssimas, que aos olhos humanos, queridos, nunca ninguém poderia invadir aquela cidade. Ninguém poderia entrar, por mais tecnológico que fosse naqueles dias, era impossível. Tá? Era muita proteção que eles tinham. Os muros eram muito bem construídos. E ali eles tinham uma vigilância muito segura. Era impossível. Mas Deus prometeu para o povo, para o seu povo, que eles começariam a conquistar as terras por Jericó. Porque as nossas lutas, queridos, não é nossa. A nossa luta é com Deus. A nossa luta é de Deus, pertence a Deus. Então, nós nos colocamos juntamente com o nosso Deus através da fé e Ele luta as nossas guerras, os nossos problemas. Tá? Então, nós precisamos lutar junto com Deus. Através da fé. Claro que nós não podemos nada, porque nós, somos nada diante das forças do mal. Mas Cristo Jesus é que luta por nós. É Ele que vence por nós. É Ele que é vitorioso por nós. Tá? E então era Deus que ia conquistar aquela terra, aquela cidade, a cidade de Jericó para o seu povo. A recomendação de Deus, queridos, era que depois que eles entrassem ali naquela terra, eles não tomassem posse de nada, nenhum dos bens ali. Porque geralmente tudo ali era dedicado ao paganismo. Tá? E aquele povo, depois que eles rejeitou todas as ordenanças de Deus, Deus deu a oportunidade de 400 anos, então todo o tempo que o povo de Israel viveu, 4 séculos, ali como os escravos no Egito, foi o mesmo tempo de oportunidade que Deus deu para os cananeus ali, para a terra de Canaã, para Jericó.
Então, eles teve toda a oportunidade de fazer um concerto com Deus, arrepender dos seus pecados. Eles também tiveram conhecimento de Deus. Abraão havia passado por ali e havia falado do grande Deus para eles. Enfim, eles conheciam Deus. Porém, eles tomaram direções totalmente tortuosas, muito distante dos planos de Deus, e distanciou totalmente de Deus, indo, queridos, à direção do paganismo, da idolatria, tá? E por essa razão, Deus iria destruir aquela cidade. E eles sabiam disso, eles entendiam isso, que o Deus Todo-Poderoso havia prometido aquela terra para o povo de Israel. Tá? Então, a recomendação de Deus, por meio de Josué, para que ele comunicasse ao povo que eles não herdassem, não pegassem nada ali daquela terra, nenhum bem, nem prata, nem ouro, tá? Nem o seu gado, nada dali. Tudo deveria ser exterminado. Tá? Muito bem. Só que um moço da tribo de Judá, chamado Acã, quando eles conquistaram a terra por um grande milagre de Deus, Deus havia conduzido eles, passou pelo rio Jordão em terra seca, isso demonstrando o grande poder de Deus. Tá? Na época de cheia, Deus fez com que o rio parasse, tá? E eles então atravessaram em terra seca ali em direção a Canaã, tá? Para tomar para a cidade de Jericó. Então, queridos, eles sabiam que Deus estava guiando, Deus estava conduzindo. Tá? No entanto, esse rapaz chamado Acã, ele cobiçou no seu coração, tá? Algo que ele viu ali quando ele entrou na terra, tá? Que era uma capa muito bonita e valiosa, né? Uma capa babilônica, e também por volta de 2,5 kg de prata que ele pegou, e também aproximadamente meio quilo de ouro em uma barra. E isso ele levou para a sua tenda, e ali ele abriu uma cova, abriu ali um buraco no meio da sua tenda e ele enterrou ali esses objetos. Tá? Deus ficou muito triste e descontente pela desobediência de Acã, porque o povo mal estava entrando na terra, já estava contaminando, com o pecado que prevaleceu por tanto tempo ali naquela terra. Então, queridos, o povo de Israel tivera que enfrentar um conflito, uma guerra, com uma nação chamada Ai. Tá? E então ali, Josué disse, não precisa ser tanta gente que precisa, tantos soldados para ir lá enfrentar a eles, porque eles são tão poucos e são frágeis, tá? Eles não têm nem armamento para se defender. E foi poucos, mas só que esses poucos foram derrotados. Foi derrotados por alguém que totalmente já era derrotado, porque eles não tinham nenhuma força, nenhuma potência protetora como armamento, enfim. Então eles foram derrotados. E Josué ficou muito triste, Josué ficou muito assim perturbado porque isso aconteceu, sabe, uma vez que Deus vinha guiando, fazendo grandes maravilhas, grandes milagres por eles, e agora por tão pouco eles estavam perdendo. E Deus diz para Josué, Josué, não fique triste por isso. Existe pecado no meio de vocês. Queridos, e foi aí que Josué começou então a uma profunda investigação até que ele chegou a Acã. Acã havia roubado aquele ouro, aquela prata e aquela capa. A cobiça falou mais alto. Ele deixou que a sua natureza pecaminosa prevalecesse. E ele foi levado pela cobiça.
E então, queridos, por mais que houvesse alertado, por mais que Josué houvesse alertado, houvesse, não é, suplicado, pedido para que o povo fosse obediente a Deus, Acã, em nenhum momento ele se manifestou no seu coração um arrependimento sincero. Acã havia se entregado totalmente à cobiça, né, à avareza, à inveja. Isso é muito perigoso, queridos, quando a pessoa deixa ser guiado, deixa ser vencido pela inveja, pela cobiça, pela avareza. Porque isso leva a pessoa a ser imoral em muitas coisas. Tá? Então, por mais que ele fosse alertado, ele não se manifestou em nenhum momento uma seriedade de arrependimento no seu coração. E por essa razão, queridos, ele foi penalizado. Tá? Ele teve que sofrer as consequências do seu pecado, do seu erro. Porque o pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, infelizmente, quando a pessoa se entrega totalmente ao pecado, e ela, por mais que ela ouve a palavra de Deus, por mais que ela ouve os conselhos de Deus, o chamado de Deus para um arrependimento, para uma conversão sincera, e esta pessoa, tá, ela despreza totalmente o chamado de Deus, o convite de Deus, a oferta de perdão de Deus, infelizmente esta pessoa irá sofrer as consequências pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua decisão, assim como Acã se deixou ser levado inteiramente a se tornar escravo da cobiça. Tá? E é por essa razão, queridos, que Lúcifer ele foi expulso do céu. Porque todas as oportunidades a ele também foi concedida e, no entanto, ele todas a rejeitou, desprezou, e ele teve que ser expulso do céu. E conforme o ensinamento da Bíblia Sagrada, nós conhecemos que o fim de Lúcifer e os seus anjos, tá, os seus demônios, será o fogo de enxofre eterno para toda a destruição eterna. Deus não tem outra coisa a se fazer a não ser deixar que as suas consequências lhe tragam o resultado para cada decisão má que a pessoa toma. Tá? Infelizmente. Por isso, como eu disse para vocês na lição de ontem, o conselho de Deus para nós: não cobiçarás. Como é que nós podemos vencer, queridos, o problema da cobiça? É somente colocando a nossa vida completamente nas mãos de Deus, todos os dias buscando a Deus do seu poder para que nós possamos ser vitoriosos contra o pecado. Somente por meio de Cristo Jesus. Não há outra forma, não há um outro jeito, não há um outro meio. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É só em Cristo que nós podemos ser vencedor. Então, queridos, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos cada dia, pelo poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, vencer a malignidade da cobiça. Desejo a você um dia muito abençoado, que o Espírito de Deus esteja te conduzindo e até a próxima lição. Que Deus esteja contigo. Um abraço a todos.